Portugal já colonizou muitos lugares na Ásia, África e Américas, sendo o Brasil o maior país que já nasceu do Império Português. O último território ultramarino de Portugal foi Macau, que foi devolvido à China em 1999. Mas e se eu te dissesse que há vários outros lugares onde os portugueses tiveram uma presença considerável, mas que, por diversos motivos, não deram continuidade à colonização? Pois é, a língua portuguesa poderia hoje ser falada em diversos outros lugares, incluindo na América do Norte, mas a história tomou outro rumo. Vamos agora apresentar uma lista de 10 lugares que Portugal tentou colonizar, controlar ou conquistar, mas não conseguiu. Número 1. Marrocos. Durante o século XV e XVI, Portugal estabeleceu várias fortalezas e cidades no litoral marroquino, nomeadamente Ceuta, em 1415. Se você já passou pela estação de São Bento, no Porto, provavelmente já viu essa bela pintura da conquista portuguesa de Ceuta, no Marrocos, em 1415, marcando o início do Império Português, que só terminaria em 1999. Mas, apesar das conquistas iniciais, Portugal teve dificuldade em manter controle sobre o interior e enfrentou forte resistência local. A maioria dessas possessões foi eventualmente perdida para os poderes locais ou abandonada. Hoje, Ceuta é um escravo espanhol no Marrocos. Número 3. Terra Nova, atual Canadá. Exploradores portugueses, como João Vaz Corte Real, chegaram à Terra Nova no final do século XV, antes da descoberta do Brasil. Mas, embora Portugal tenha tido uma presença significativa na pesca, especialmente de bacalhau, eles não conseguiram estabelecer uma colônia permanente em Terra Nova. A região acabou sendo dominada por potências como a Inglaterra e a França. Hoje, a ilha de Terra Nova, ou Newfoundland, faz parte da província de Terra Nova e Labrador, no Canadá. Nós visitamos Terra Nova em 2023 e fizemos um vídeo sobre o país de língua portuguesa que quase existiu na América do Norte. Aqui vai um pedacinho do vídeo. Colony of Avalon é onde nós estamos agora, aqui há ruínas de assentamentos de pescadores. Esses assentamentos já trocaram de mão muitas vezes aí durante a história, primeiro os portugueses, depois ingleses, franceses, e depois dos ingleses de volta aos franceses e depois de volta para os ingleses. É válido mencionar que ainda há evidências da presença portuguesa na região, como nomes de ruas, sobrenomes, influências culinárias e denominações de lugares como Portugal Cove. Além disso, estátuas como a do navegador Gaspar Corte Real também atestam esse legado português ao caminhar pela capital St. John's. De maneira inesperada, deparei-me com uma placa escrita em português que celebra a amizade e os laços históricos entre St. John's e o município de Ilhavo, em Portugal. O link completo para esse vídeo está aqui embaixo. Número 4. Austrália. Há teorias e evidências sugerindo que navegadores portugueses poderiam ter avistado parte da costa australiana no início do século XVI, antes da chegada dos europeus oficialmente reconhecidos, como os holandeses e os britânicos. Essa teoria é apresentada pelo historiador australiano Peter Trickett no livro Para Além de Capricórnio. Apesar dessas possíveis primeiras explorações, Portugal nunca fez esforços para colonizar a Austrália, e o território foi colonizado pelos britânicos no final do século XVIII. Número 5. Ilhas Maurício. As Ilhas Maurício foram descobertas por navegadores portugueses em 1507, com a expedição liderada por Diogo Fernandes Pereira. Embora Portugal tenha nomeado a ilha como Ilha do Cisne ou Ilha das Cernas, não houve uma tentativa de colonização permanente. Nessas ilhas é que vivia o famoso pássaro dodô, que entrou em extinção graças à chegada do ser humano. A presença portuguesa foi principalmente de passagem, usando a ilha como um ponto de escalas nas rotas comerciais do Oceano Índico.
Eventualmente, as ilhas foram colonizadas pelos holandeses no final do século XVI e renomeadas como Maurício, em homenagem ao príncipe Maurício de Nassau. Número 6, Timor-Oeste. É isso mesmo, não é Timor-Leste não, é Timor-Oeste. Afinal, o Timor-Leste é hoje um país de língua portuguesa na Ásia. Embora Portugal tenha colonizado a parte leste da ilha de Timor, houve tentativas de expandir seu controle para a parte oeste também, que atualmente é parte da Indonésia. Resultado, Portugal não conseguiu estabelecer controle duradouro sobre o Timor Ocidental, o qual acabou sob domínio holandês. Número 7, Nagasaki, Japão. A cidade de Nagasaki foi aberta ao comércio com os portugueses no século XVI, por volta de 1571, tornando-se um dos principais pontos de contato entre o Japão e o Ocidente. Os missionários jesuítas portugueses também desempenharam um papel importante na disseminação do cristianismo na região. De fato, hoje há algumas importantes igrejas e catedrais católicas em Nagasaki. E olha só, quem diria que nós encontraríamos aqui no Japão, em Nagasaki, uma igreja católica tão grande e com tanta história. E vejam só que interessante, né? Começa o vídeo daqui, fica óbvio que nós estamos no Japão, né? Carro japonês, casa, né? Tudo escrito em japonês. Porém, se eu começasse o vídeo desse ângulo aqui, não ficaria tão óbvio assim, né? Que nós estamos no Japão, né? Temos aqui, né, uma típica catedral, né, católica, escrito ali na porta, ó, em latim, imagem de Nossa Senhora, né? E essa aqui é a igreja, mas desse outro lado aqui tem a catedral. Olha só, ó, o gatinho. Oh, ele brilha no sol, né? E que interessante, né? Os europeus não conseguiram se assentar aqui do mesmo jeito que eles fizeram em outras partes da Ásia, né? Das Américas, da África também. Então é interessante que essa parte aqui podia muito bem ter se tornado aí uma segunda Hong Kong, né? Ou Macau, de língua inglesa ou até de língua portuguesa aqui no Japão. Já pensou que legal? O Brasil tendo um pequeno irmãozinho de língua portuguesa aqui no Japão? A presença portuguesa em Nagasaki durou até 1639, quando o Japão adotou uma política de isolamento conhecida como Sakoku, proibindo o comércio com a maioria das nações estrangeiras e expulsando os missionários cristãos. A influência portuguesa diminuiu significativamente e Nagasaki passou a ser controlada pelos holandeses, sob condições estritas de comércio. Nós visitamos Nagasaki em 2024 e lá no canal Olhar Internacional há um vídeo que eu fiz caminhando pela cidade. Agora estamos passando aqui por Dejima, né? Aqui perto do porto de Nagasaki. Interessante que isso aqui no passado era uma ilha artificial, né? Que os japoneses construíram para segregar os portugueses e depois os holandeses também, né? Principalmente os portugueses, né? Com os jesuítas, os missionários cristãos e tal, porque depois de um tempo, apesar de algumas conversões, digamos que a religião trazida da Europa não foi lá muito bem-vinda. Aqui os japoneses já eram muito desconfiados com estrangeiros, né? Então eles resolveram segregá-los aqui mesmo, né? Com acho que uma ou duas saídas só que eram altamente monitoradas. Agora, essa outra parte que nós estamos visitando aqui, ó, perto da igreja, né, da catedral, onde tem aqui os jardins, cara, lugar top, maravilhoso. Aquela parte ali me lembra St. John's no Canadá, né? Já essa outra parte aqui, ó, me lembra Sintra, em Portugal. E sim, o link para esse vídeo completo está aqui embaixo. Número 8, Madagascar. Portugal explorou Madagascar no século XVI e estabeleceu alguns pequenos postos comerciais. Apesar do interesse inicial, Portugal enfrentou desafios logísticos e hostilidades locais, o que impediu uma colonização permanente. Madagascar permaneceu fora do controle europeu até a colonização francesa no século XIX. Número 9, Tristão da Cunha. Em 1506, o navegador português Tristão da Cunha avistou e nomeou as ilhas que hoje formam o arquipélago de Tristão da Cunha no Atlântico Sul.
As ilhas são extremamente remotas e foram avistadas durante uma viagem de exploração. As ilhas de Ascensão e Santa Helena, também no meio do Atlântico, foram descobertas também por portugueses. Embora Portugal tenha sido o primeiro a descobrir essas ilhas, a localização isolada e as condições adversas fizeram com que elas permanecessem desabitadas e sem colonização permanente por parte dos portugueses. As ilhas foram mais tarde anexadas pelos britânicos no século XIX. Como citado no vídeo anterior, se Portugal tivesse povoado e colonizado tais ilhas, elas possivelmente poderiam ter passado ao controle do Brasil após sua independência. Número 10. Malaca, uma cidade na atual Malásia. Malaca foi capturada pelos portugueses em 1511, sob o comando de Afonso de Albuquerque, tornando-se mais uma importante base estratégica e comercial no Sudeste Asiático. Malaca serviu como um entreposto vital para o comércio de especiarias entre o Ocidente e o Oriente. A presença portuguesa em Malaca durou até 1641, quando a cidade foi conquistada pelos holandeses. Durante o período de ocupação, Portugal enfrentou desafios constantes, incluindo ataques de sultanatos locais e potências rivais, o que eventualmente levou à perda da colônia. Hoje, Malaca é uma cidade na Malásia e fica na rota comercial marítima mais importante do mundo. Atualmente, há descendentes de portugueses em Malaca, assim como um dialeto com influência portuguesa falado ali. Nós visitamos a Malásia em 2024 e eu publiquei um vídeo sobre o país aqui no canal. Os portugueses também construíram fortalezas e entrepostos comerciais e militares no Oriente Médio, onde tiveram vários confrontos com o Império Otomano. Até hoje, nos Emirados Árabes Unidos, por exemplo, há uma fortaleza que foi construída por portugueses. E outro lugar que quase entrou nessa lista foi o Nordeste brasileiro, que já passou pelas mãos dos holandeses e depois foi recuperado pelos portugueses. E talvez alguns de vocês digam que eu esqueci de Goa. Não, Portugal manteve Goa por séculos e só a perdeu no século XX. Logo, não dá para dizer que Goa foi um território que Portugal não conseguiu colonizar. E nós tivemos a sorte de poder visitar alguns dos lugares mostrados nessa lista. E o que eu achei mais interessante foi a província de Terra Nova, no Canadá, a qual foi brevemente explorada por Portugal e quase se tornou um país de língua portuguesa. E além de se deparar com esse iceberg, lá nós também nos deparamos com vários vestígios da presença portuguesa. Já imaginou se o Brasil tivesse um irmão de língua portuguesa na América do Norte? É só clicar no vídeo que aparece na tela agora e conferir essa história incrível.